Vou discorrer aqui um texto sobre raiva, um pequeno roteiro, né, para poder eu não desviar muito do roteiro, né, e seguir. A raiva tem o poder de alterar o nosso senso de realidade, nos distanciando da consciência plena, tornando-nos imponente e agressivo, gerando uma falsa sensação de superioridade. Bom, isso aí eu acredito que ninguém consegue discordar, até porque normalmente a gente, né, com raiva, a gente se encontra assim na condição de exaltação, né? Aliás, o que me moveu a falar sobre esse tema foi justamente uma mídia social que eu vi, né, de um pessoal discutindo no trânsito, onde um motoqueiro, um garupa, discutia com um cidadão de um SUV. E depois dele ir lá e quebrar as lanternas do SUV, ele foi lá e deu chute na porta. O cara do SUV foi lá, fez o contorno e veio cá e atropelou a moto dele, que estava em pezinha, no tripé e tal, e atropelou a moto dele e saiu arrastando a moto dele estrada fora. E eles ficaram com a cara de tacho olhando o cara levar, tentaram até segurar o carro, imagine. E aí o cara levou a moto enganchada na frente, arrastando sobre o asfalto. Então a gente para assim, imagina, olha só o que levou o ser humano a se envolver numa situação daquela. A raiva acontece porque diante de um gatilho, que pode ser desde um pequeno gesto a uma ultrapassagem forçada, aliás, isso aqui eu já peguei como base justamente a situação lá, né, no trânsito, ou algo mais intenso, né? Um gatilho, ele tem um livre acesso às camadas mais profundas do seu subconsciente. Bom, a gente pode até explanar sobre isso mais na frente, mas só para a gente criar assim um panorama melhor aqui do contexto, levando-nos a comportamentos reativos de alterações surpreendentes. A raiva é efeito de um processo reativo gerado a partir de sensações e estímulos inconscientes, oriundos de registros emocionais, que são eventos vivenciados de forma direta ou indireta. A raiva intensa faz você acreditar que, por ser um exímio nadador, você pode aceitar o desafio de atravessar um oceano. No momento da raiva, você não conhece os seus limites, você parte para cima. Então é aí que normalmente acontecem os prejuízos. A raiva, como várias outras, né, vários outros sintomas, né, são provenientes de marcas emocionais que na maioria das pessoas carregam, né? O que nós costumamos chamar de traumas, né? O que são traumas? Esses acontecem em maior proporção e de forma mais intensa durante a infância, na infância e na adolescência, né? Então é isso que acaba levando um ser humano adulto a, em determinados momentos, ficar exaltado e acabar explodindo. É onde é um período da idade da pessoa que é onde está sendo formada a personalidade, ou seja, justamente isso, a personalidade dele hoje, como adulto, é exatamente o que foi agregado lá atrás, podendo ser considerado o nosso mindset, ou seja, a nossa programação mental. Então, nós temos aí uma situação onde, né, a criança ela vive num ambiente tumultuado, né, tem discussões, brigas, som alto, né, às vezes passa de horário de comer, aquela coisa toda, e cria toda uma bagagem de registros, né, que vai ficar ali no consciente dela e vai fazer parte da personalidade dela. Tudo ali vai acompanhar ela para o resto da vida. Bom, seguindo aqui, eu pego uma fala do Paulo, o apóstolo Paulo, onde ele relata lá em Romanos 7, 19, né? 19, ele pega ali do 19 até o 24, onde o Paulo faz algumas reflexões e abre algumas janelas quinas, né? Nos convidando a questionar sobre alguns assuntos. Então, nós temos aqui no parágrafo 19, né, onde ele diz assim: por que não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço? Olha só que interessante. Aproveitando o gancho aí, vou contextualizar uma situação que me aconteceu. Isso foi há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, na cidade onde eu morava, 600 quilômetros de onde eu estou hoje.
primeiro andar. A minha garagem era embaixo. Minha casa em cima e minha garagem embaixo, que era um espaço dividido em duas garagens, uma para mim e uma para o inquilino de baixo. E a porta da garagem era aquele tipo basculante, né? Que se levanta e baixa com controle. Certo dia, eu tô chegando em casa ali por volta de umas 4h30 para 5 horas, era um tempo que estava garoando. E estava o pessoal da prefeitura, né? Da parte da limpeza ali, da manutenção, estava capinando entre os paralelepípedos, né? Os paralelos ali, tirando aqueles capinzinhos, né? Aqueles matinhos que ficam na lateral, no meio. E eles estão ali com aquela enxadetinha ali, ó, da pontinha fina, batendo entre um paralelo e outro. E ficava aquela zoadinha renitente e tal. Tá bom, durante o dia, tudo normal, né? Os carros passando, zoada de som, de um bocado de coisa. Aí tudo vai no pacote ali, né? Mas e aí, quando eu tô chegando, começou a chuviscar mais forte, né? E do lugar onde eles estavam para a minha garagem, para frente da minha casa, dava mais ou menos assim uns 10 a 15 metros por aí. Não creio que passasse disso aí não. E aí o que acontece? Começou a chover mais forte, tinha mais ou menos uns 6 ou 8 ali trabalhando. Aí começaram a parar de trabalhar e olhando para ver se ia aumentar. E eu passei por eles, percebi, tive vontade de chamá-los para minha garagem. Só que não fiz. E eles foram se molhando, daqui a pouco eles foram correndo até a esquina, que dava uns 50 metros, mais uns 20 metros tinha uma academia. E eles foram buscar abrigo nesse lugar, que era o único lugar que estava favorável para ele. E eu passei e tive vontade de chamar eles para a garagem, dava todo mundo, tinha espaço suficiente. E a garagem estava aberta, eu tinha acabado de colocar o carro. Estava ali com o controle e tal, e eu não fiz. E fiquei observando eles correrem até a esquina e sumirem para aguardar a chuva passar. Então, terminou aí, tá bom, tudo certinho, foram embora. Fiquei sentido por que eu não chamei eles, né? Que não deu uma vontade de chamar, estava próximo, não ia me atrapalhar em nada. E naquela hora você fica ali meio que procurando algo que possa dar errado na sua atitude, já que você não conhecia o pessoal. Mas era o pessoal da prefeitura, estava ali trabalhando, pessoas humildes. E tá tudo certo, acabou, passou. Dia seguinte, por volta de 5h40, mais ou menos, eu acordava às 5h30, que eu ia para a academia, botei lá a roupa de academia, e sempre eu fazia o café antes, e botava o tênis, e tomava um cafezinho, e descia e ia. E aí, naquela que eu tô ali, já estava beirando ali às 6 horas, e eu tô ouvindo uma zoadinha, trac, 6 horas da manhã. E rapaz, que zoada é essa? E terminei de fazer café, botei a roupa, tomei o cafezinho, deixa eu olhar aqui, que zoada é essa aqui. Quando eu chego na sacada, aí tava lá aquele mesmo pessoal da chuva, capinando já ali 6 horas da manhã. Acredito que por conta do tempo chuvoso eles devem ter atrasado o serviço, né? E tava lá capinando. E aí eu digo, caramba, velho, não é possível, uma hora dessa. Sacanagem, velho. O pessoal daqui de baixo tem criança. A vizinha, 2 casas pra direita ali, tem criança. Esses caras, uma hora dessa, fazendo uma zoada dessa, cara. Aí eu fui lá, peguei o celular e digo, já sei. Fui lá e filmei, filmei ali, dei um zoom pra ver mesmo que era eles, pegar o nome das costas, pá. Fiz aquela coisa ali meio organizada, até narrei ali, uma hora dessa e tal. O pessoal da prefeitura aqui, incomodando, pá. Porque eu conhecia um cidadão que era amigo de um outro que estava concorrendo com essa empresa na prefeitura para tomar a licença, né? Para tomar a licença que estava vencendo, então ele ia concorrer para poder. E aí eu disse, vou pegar isso aqui, vou mandar para aquele menino lá, para ele dar para o amigo dele, para usar contra a empresa que uma hora dessa e tal, entendeu? E criei todo aquele rancor por conta daquele momento. E daí eu fui saí dali, mais ou menos uns 10 minutos de vídeo. E no que eu entro, eu fui pensando, rapaz, isso é o que diz o Paulo lá em Romanos 7,19, quando ele diz, por que o bem que eu quero eu não faço? Que é o que aconteceu ontem, de não chamar o pessoal para a garagem, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Olha só, eu estava aqui filmando o pessoal
para poder prejudicar a empresa. Olha como eu já estava, né, envolvido com a ira ali, com aquela coisa, e eu não posso fazer isso. Não posso me deixar levar por essa ira, por essa angústia. Pessoal, eu sei, não está certo, mas deve ter uma explicação, deve ter um bom motivo, tá? E eu, que não tenho, já estou acordado, eu aqui estou incomodado, mas não saiu ninguém para se incomodar com isso. Como é que eu iria me incomodar, entende? Então tá aí ao vivo e a cores aqui, né? Um contexto exatamente do que quer dizer Paulo quando ele fala que o bem que ele quer, ele não faz. O mal que ele não quer, ele faz. Aqui o Paulo está refletindo sobre algumas situações para tentar entender o que acontece com ele quando ele vem tomado por essa ira. E aí, seguindo o barco aqui para Lapinha, como diz a história, né? No parágrafo 20, aí ele vem, ora eu faço o que não quero. Já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, ele está dizendo que se não é ele quem faz o mal, quem faz então é o mal que existe nele, é o pecado que existe nele. Ele entende que há um pecado, há algo forte nele que ele não consegue controlar. E por isso ele consegue fazer o mal. É o que ele chama de pecado. Mais na frente nós vamos fazer alguma referência em relação a isso aí. No parágrafo 21, acho então esta lei é em mim. Né? Ele está dizendo que existe isso nele. Que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha só. Ou seja, ele pensa em fazer o bem, na verdade o que ele quer dizer é que tem tudo para você ser uma pessoa mal. Mas para você fazer o bem, você precisa estar atento. Você precisa administrar. Ou seja, você precisa se tornar aquela criatura que Deus espera que você seja. Porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Ou seja, eu quero fazer o bem, eu quero funcionar de acordo com a vontade de Deus. Né? E ele deixa bem claro isso aqui, nessa última fala dele. Bom, seguindo aqui mais para frente, a gente vai encontrar o quê? O parágrafo 23, né? No mesmo versículo aqui. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, um mal que bate de frente com o bem que ele quer fazer. Olha para isso que forte, né? E me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ou seja, ele sente isso nele, ele sente essa vibração. Não é algo tão banal assim, né? E no parágrafo 24, nós temos aqui, onde ele faz um paralelo com o estado dele, né? Ele chega a se menosprezar até um pouco quando ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bom, Paulo, eu impedir que você morra não será possível, né? Fazendo aqui uma pequena parábola aqui também com Paulo. Mas se quiser tornar a sua carga emocional bem mais leve, consequentemente tornar-se menos exposto ao mal, segue uma dica aqui, viu? Procura um terapeuta aí da TRG, né? Que trabalha com terapia de reprocessamento generativo. Com certeza ele vai poder lhe ajudar, né? O apóstolo Paulo talvez não saiba, não tenha nenhuma consciência de quão sábias e reais, né? Reais e sinceras são as observações que ele fez em relação a esses pensamentos que ele expôs aqui, né? Nesses parágrafos. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele contribui com a nossa observação aqui, onde ele diz que engana-se o homem que pensa ser senhor na sua própria morada. É exatamente isso que ele quer dizer, que foi exatamente o que Paulo percebeu lá na prática. Né? Nós não temos controle sobre a nossa mente em relação aos registros emocionais que nós carregamos. Que lá é o que Paulo se refere como pecado. Ou seja, são os registros emocionais que fazem ele se exaltar em determinado momento, aquela carga emocional que ele carrega. Então vamos encerrar aqui, até para não ficar um trecho muito grande. E no próximo bloco a gente volta a falar aqui sobre os versículos seguintes. Ok? Então, obrigado.